Deu. Agora foi. Agora foi. Desculpem, eu não sei o que aconteceu. Meu perfil não estava permitindo mesmo que eu participasse. Sem problema. Não sei se você trocou o aparelho também. Pode ter sido alguma coisa no próprio aparelho. Cara, eu troquei, mas E faz aí? um mês e pouquinho. Então, não sei o Mas que às foi lá. vezes é alguma incompatibilidade mesmo. Mas Não enfim. tinha feito ainda nada depois que eu troquei de aparelho. Bem, Fernanda, muito obrigado por estar aqui com a gente hoje. Agradeço demais tua disponibilidade, tua participação. Queria que você começasse se apresentando, por favor. Claro. Então, eu sou a Fernanda, como já foi falado aí. Sou linguista, trabalho com redação política há um tempo já. E, enfim, estudo a parte de performance discursiva e como as pessoas utilizam de diversas ferramentas para construir um discurso e tornar esse discurso aceitável, verossimilhante, como vocês queiram nomear isso. Então, essa parte de estratégia de comunicação dentro da política e performatividade do discurso, que é a minha área. Maravilha. Então, Fernanda, muito legal ter você aqui. Explica um pouquinho para gente qual é a tua área de atuação, qual é a área de atuação de um linguista que trabalha com a questão do discurso político? Uhum. Então, a área de um linguista dentro do discurso político, ele se assemelha muito ao que um redator publicitário faria. Só que dentro da linguística a gente não cumpre só o papel de redação, a gente faz toda a análise da composição linguística e análise do discurso, que envolve a política que está inserida ali, no caso de um candidato. O campo em que o candidato está inserido, a análise do discurso dele, a análise do discurso dos seus oponentes. E a partir daí a gente elabora peças e estratégias de comunicação para o mais, o mais motivador possível. Então, fazer com que esse candidato, através de uma estrutura narrativa que seja contínua, que ela não tenha quebras e nem problemas de montagem, que não seja uma narrativa nas redes sociais, uma narrativa quando ele está com o microfone na mão, outra narrativa quando ele encontra o eleitor, outra narrativa para o programa de televisão. Então, é uma unificação de todas essas narrativas e um preparo discursivo a longo prazo para esse candidato. Então, é um E, pouco isso, assim. E aí, por exemplo, o redator publicitário, ele trabalha nessa mesma pegada, mas ele não busca uma comunicação a longo prazo. Ele faz pequenas peças publicitárias pensando no público-alvo. O linguista faz toda essa análise pensando no público-alvo que são os eleitores, né? E como que a gente vai conseguir converter esse eleitor em alguém que seja nosso eleitor. Então, converter esse eleitor através dessa distância. Então, pensando nos 45, 90 dias de campanha. falhou um pouquinho para mim aqui esse final, você pode repetir? Claro, eu falei que é pensando nos 45, 90 dias de campanha, não é pontual, assim como seria uma peça de publicidade. Então, torna o mecanismo um pouco mais complexo, né? Tá, entendi. Em termos de marketing político, Fernanda, como é que a gente usa isso no dia a dia? Quais são os usos dessa questão? Então, o marketing político, eu gosto sempre de falar que o melhor marketing é não precisar refazer uma peça, né? Então, marketing pensando uma peça eleitoral como se fosse uma peça publicitária. Ter que fazer uma retratação ou ter que reescrever alguma coisa é um grande problema. Então, a estratégia de atuar com alguém do discurso político ou uma análise de linguística aplicada
dentro de uma campanha eleitoral, vai evitar que isso aconteça. Óbvio que a gente não pode garantir que seja 100%, mas a gente já trabalha com uma possível redução de dano. Precisa se posicionar sobre um assunto delicado. Então é muito melhor se posicionar de uma maneira estruturada e super consciente, bem pensada, com a escolha certa de palavras, do que depois ter que fazer uma errata pedindo desculpa por um termo equivocado, por não ter conhecimento do assunto ou por não ter feito a pesquisa direito, por exemplo. Então, essa é a união. O papel do linguista, ele vem para somar junto com o marqueteiro e pensar a linha da campanha, tornando ela cada vez mais sólida. Entendi. E como é que é esse processo? Assim, o que você faz? Você analisa o discurso de quem, enfim, analisa a postagem, entrevistas? Quais são os insumos que você usa para a construção desse discurso? Os insumos, eles são primeiro do candidato, né? No caso da pessoa que está sendo analisada. Então, o candidato X contratou o serviço e eu vou analisar todo o processo dele. Então, desde o processo, como ele se posiciona nos vídeos, a roupa que ele veste, como a equipe de comunicação dele se comunica, se é em primeira pessoa, se é em terceira pessoa, quais são as divergências, material de campanha passado, se é um candidato que nunca fez campanha, como é que ele pensa o material de campanha, qual é a ideia que ele tem sobre isso. Eu vejo assim como ponto principal juntar a ação da equipe de comunicação com o candidato, porque existe uma grande lacuna nisso, que é a terceira pessoa. Então, quando a equipe de comunicação ela não se apropria, ela não aprofunda, não consegue entrar tanto no que o candidato carrega, e o candidato também não consegue entrar numa sintonia tão forte com a equipe de comunicação, em que ele se posiciona em primeira pessoa, ele fala por ele, e a equipe acaba se posicionando, por exemplo, nas redes, em material de campanha, etc., em terceira pessoa. Então, isso torna tudo impessoal, afasta o candidato do eleitorado e faz com que não seja um discurso tão verdadeiro assim. Então, a gente analisa todos esses pontos, vê onde é que são as fraquezas do candidato, como é que ele pode melhorar, como ele pode se aprofundar num determinado ponto e fazer a transição discursiva. E essa transição discursiva é justamente isso. Um candidato X, ele antes defendia só a pauta ambiental. Agora, na época da Covid, ele entende que precisa defender a pauta da saúde e a pauta da educação, mas ele vai começar a falar disso do dia para a noite com tanta propriedade. Então, é todo esse preparo discursivo que vai aos pouquinhos. Começa falando um pouquinho aqui, outro pouquinho ali, faz as escolhas, faz enquete, precisa interagir muito com o público para ir solidificando um discurso aos pouquinhos, assim, um passo por vez, até que ele possa se posicionar de uma maneira mais contundente, mostrando uma percepção profunda do assunto, mostrando domínio, e as pessoas entendam ele como uma autoridade naquele assunto também. Legal. E como é que faz essa preparação do discurso junto com a pessoa que é candidato, né? Como é que é esse processo? Explica ele um pouquinho pra gente. Então, a preparação do discurso, ela é um pouquinho mais complicada, porque principalmente o candidato, ele precisa entender que a candidatura, embora seja dele, vai ser sempre um processo coletivo. Mesmo que, minha equipe de comunicação eu estou pagando, enfim, mesmo assim é um processo coletivo, porque não é possível construir tudo isso sozinho, né? Ninguém teria perna para isso. Então, sentar com o candidato, estudar escolha semântica. Então, qual palavra que a gente vai usar? Qual é a linha discursiva que nós vamos ter? Por que nós não podemos utilizar tais e tais palavras? Tem algumas... tem eleição passada e há um tempo já, tem algumas palavras que a gente não utiliza mais.
pontualmente, candidatos ou pessoas públicas vão lá, utilizam esses termos e precisam vir a público de novo pedir desculpa. Então, e essas são escolhas normalmente relacionadas a minorias, né? A pessoa fala sobre homossexualismo, que é um termo que não se usa mais há muitos anos. Usa palavras como denegrir, mulata. Então, são termos muito fortes em que existe uma política militante dentro do Brasil para a abolição completa desses termos e que um candidato progressista, no campo progressista, não pode, em momento algum, cair no erro de utilizar elas. Então, uma preparação de sentar, pensar toda a escolha lexical, como é que essa pessoa vai se colocar no debate e pensar a estrutura mesmo do debate e do discurso, porque mesmo que seja um discurso de internet, ela vai sempre ter sempre uma resposta e essa resposta precisa de uma outra resposta. Então, pode ser uma postagem simples falando... hoje, por exemplo, pegar um exemplo de hoje, o Haddad fez uma postagem falando que o Bolsonaro também está com Covid, enfim, e que ele lamenta pelo 1,6 milhões de brasileiros também estão com Covid, etc, etc. E uma postagem muito bem estruturada, sem problemas profundos, aliás, não vi problemas ali. Eu, se fosse da equipe de comunicação dele, não citaria diretamente Bolsonaro ali. Acredito que não precisaria ser citado, porque já dá para entender. E a partir da citação do Bolsonaro, vieram respostas. As pessoas falando, mas quando ele não apresentou lá o outro exame, pediram um exame para ele. E aí, ele se preparou para toda uma resposta, fez toda uma fundamentação, dando a entender que esse exame anterior tinha dado positivo e agora é uma jogada política. Então eu acredito que foi uma peça pensada justamente para que a réplica fosse mais contundente do que a própria postagem. Certo? Então foi uma peça escrita que pensou naquele momento, teve uma réplica muito bem pensada, e esse processo de pensar um momento, pensar réplicas, tréplicas, e conversar sempre, manter uma linha que seja a mesma linha de raciocínio, que não caia na ofensa, que não caia na argumentação ad hominem, que não busque a comunicação agressiva, ela é muito importante, certo? A comunicação agressiva faz com que as pessoas desliguem o que a gente está falando, o que a gente está escrevendo, e optem por não consumir aquilo ali. Se a pessoa não consome o que um candidato diz, ela não vai votar no candidato. Que elementos podem ser associados com essa agressividade, assim, que você percebe? Então, quando deixa de ser alguma coisa, algum texto, por exemplo, propositivo, e não fala da pessoa que tá ou do assunto central, e fala do outro. Tem uma linha assim, muito tênue dessa transição discursiva, que é o Freixo. O Freixo fez isso. O Freixo, antes, ele era muito a ponta de faca, ele era uma pessoa que era sempre combativa e acabava afastando muitas pessoas do diálogo. Hoje em dia, ele é mais propositivo, certo? Ele toca em nome de terceiros quando ele resolve também falar alguma coisa propositiva. Também hoje, há pouco eu estava dando uma olhada nas redes dele, ele fez uma postagem também citando o exame de Covid do presidente da República, em que ele fala que ele entrou com uma ação com uma notícia crime, enfim. Isso eu achei foi uma postagem contundente, foi atacando, mas ao mesmo tempo foi propositiva. Em contrapartida, outras pessoas também públicas simplesmente jogaram na internet que era um absurdo, que ele era louco, que era uma jogada para fugir do depoimento na Polícia Federal. Certo? Então foi uma postagem de ataque, marcando posicionamento político, mas que não coloca nada propositivo, não coloca quem fez esse discurso como alguém agente. Então, uma pessoa completamente passiva
tá ali simplesmente jogando coisas no ar e não é a gente. E aí a escolha de verbos é muito importante. Então, voltando lá na quinta série, quando a gente trabalha verbos, usar sempre verbos que sejam verbos de ação, que coloquem a pessoa que está falando em execução da ação, não coloque essa pessoa como passiva ou como uma pessoa observadora. Eu acho que esse é o ponto central assim de uma escrita. E quando a escrita não é feita por essa pessoa, a equipe de comunicação também precisa fazer essa escrita em primeira pessoa e fazendo essa relação verbal. Se essa relação verbal não existe, se é uma relação em qualquer outro sujeito que não seja aquela pessoa que não se torne um sujeito, ela é uma ação vazia, ela é uma ação sem proposta. Entendi. A gente estava conversando outro dia sobre essa questão, né? E você Sim. me falou que tem alguns elementos que influenciam a percepção do discurso, que não é só a palavra dita, né? Você pode comentar um pouco desses elementos? Claro. Então, tem a Academia Francesa do Discurso, né, que é a grande vanguarda linguista do mundo. Ela entende que o discurso é tudo aquilo que a gente faz para se comunicar. Então, desde a nossa roupa até a cor que a gente pinta a parede de casa. E todos esses elementos, eles influenciam. Não tem como afastar isso de uma composição discursiva. Então, uma pessoa que quer conversar com um banqueiro para conseguir um financiamento para sei lá o quê. Essa pessoa não vai aparecer para conversar com um banqueiro com uma camiseta, certo? Um tênis de corrida e um calção. Ele vai usar no mínimo uma camisa, se for uma mulher vai usar uma roupa mais social, algo assim, não vai usar um decote, enfim. Essa composição de imagem, ela é o primeiro impacto. Então, como a gente se coloca? Se a pessoa está com uma roupa clara, se ela está com uma roupa escura, onde é que ela está sentada, onde é que ela está de pé, onde que ela resolveu falar. Então, vamos pegar o exemplo de Brasília, certo? Quando a gente vê entrevistas de políticos em Brasília, eles fazem a escolha de colocar Planalto ao fundo, para marcar que eles estão ali, ou fazer dentro do gabinete. Aí eu gosto também de usar o exemplo do Olavo de Carvalho, que sempre, inevitavelmente, ele não levanta a bunda, se é para fazer um vídeo, da frente daquela estante dele cheia de livros. Aquilo ali a gente chama de reiteração do discurso. Então, essa reiteração do discurso vem através do cenário montado por ele, que é uma biblioteca imensa, dentro de uma estante de madeira de lei, que está lá dizendo que não interessa o que ele esteja falando, ele tem propriedade, porque aquilo ali que está atrás, que foi consumido por ele, e que o grande Estado. Pessoal, a gente teve algum problema aí que a Fernanda caiu. Vamos ver se ela consegue voltar. Esperar mais um minutinho aqui, pessoal. Então, não voltar, a gente encerra por questões técnicas mesmo.
Desculpa. Oi, tá me ouvindo? Agora tô. Pode continuar aí. Sim, caiu, desculpa. Não sei o que aconteceu aqui. Ah, eu tava falando daquela estante, né? Então, aquela estante é uma composição de cenário que vem para dar uma amenizada em todos os absurdos que ele fala. Então, ele tem uma retórica que é muito impulsiva, não fala nada com nada, a gente sabe disso, mas tem todo um aparato ali atrás que faz com que as pessoas comprem a ideia dele, certo? Aí, dentro da política, dentro do campo político, o Haddad fez isso. Ele se colocava enquanto professor e ele deu muita entrevista, fez muita live, assim, nessa mesma posição. Ele se coloca como uma pessoa mais despojada e tal, mas ele utiliza os mesmos argumentos. Então, dificilmente ele não tá de camisa, ele usa sempre camisas claras, é bem difícil ver ele com roupa escura. Quando ele tá num lugar mais descontraído, é uma calça jeans, um sapatênis, que é para tirar ele desse cenário de autoridade, baixar um pouco o tom, trazer ele mais para um espaço de estou aqui aberto, mas ao mesmo tempo ele não larga a mão do posto de professor da vida. E aí tem, por exemplo, o Suplicy, que é um outro grande expoente da política nacional, né, que faz as aparições em atos políticos até de sunga. Ele não está